Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Café com Variável, o seu podcast que mistura matemática, curiosidade e um bom papo de matemática e universitário. Meu nome é Ana Paula. Eu me chamo Lucas, a gente vai falar um pouco mais sobre a matéria mais temida e amada, acredito que por muito poucos mesmo, que é Cálculo Diferencial Integral 1. Oi, gente, eu sou a Helena e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Maxwell, que vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele como professor, contar um pouquinho também sobre o que é a matéria de Cálculo Diferencial Integral 1. E seja muito bem-vindo, professor Maxwell. Primeiramente, quero agradecer, pelo convite e estamos preparados aí para falar sobre essa disciplina. Tá? Bom, vamos falar um pouco então da disciplina. O senhor poderia dar um leve resumo do que é a matéria de Cálculo 1, de que ela é feita? Tá. Pessoal, a disciplina de Cálculo Diferencial 1, eu costumo dizer que ela é aquela disciplina que ela meio que divide, né, o que a gente conhece desde o ensino médio para o que a gente vai ser depois dela, na verdade, no ensino superior, tá? Ela é como se fosse ali a figurinha-chave do ensino superior, da matemática de ensino superior. Então, os conceitos que a gente aprendeu no ensino médio, por exemplo, eles são a base para que a gente inicie o estudo do cálculo diferencial. No decorrer desse curso, a gente percebe que tudo se torna um pouco mais fácil após entender esses conceitos de cálculo diferencial. A gente fica com uma ferramenta poderosíssima para resolver uma infinidade de problemas em diversas áreas, tanto na física, na química, na engenharia ou tratamento de dados, por exemplo. De certa forma, o assunto em si dessa disciplina, ele está centrado ali em três principais temas, tá? Que seriam os limites, as derivadas e as integrais. Qual é a importância realmente dessa disciplina para o nosso curso de BTI, né? Essa disciplina, eu diria que ela é importantíssima no sentido de que ela vai ser base para várias outras, na verdade, no decorrer do curso de vocês, tá? Como eu falei, ela é uma ferramenta que ela pode ser aplicada em diversos campos, né, da ciência. Então, na área de vocês, se a gente for pensar, por exemplo, em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, probabilidade, estatística, ela vai estar lá, tá? Ela vai ser utilizada nisso e vai uma peça-chave ali para que vocês possam aplicar, na verdade, os conhecimentos obtidos em cálculo diferencial e conseguir resolver uma infinidade de problemas. Então, o aluno que ele domina bem essa disciplina, ele vai se sair bem nessas demais outras disciplinas lá da frente. Agora, sobre os pré-requisitos para poder cursar essa matéria. E temos tanto de conteúdo que a gente está falando e também com uma postura do próprio aluno. Eu diria que um pré-requisito básico, eu acho, para essa disciplina, baseado assim, na experiência com os alunos, é a matemática básica, tá? Eu acho que boa parte, principalmente na primeira unidade, quando a gente trata da parte de limites, né? O limite, ele era uma disciplina que ela figurava ali no ensino médio antes, tá? Ela ficava no finalzinho do ensino médio, aí ela saiu com o tempo e passou a integrar o cálculo diferencial do ensino superior. Então, só que ele detém muita coisa. Você precisa ser muito bom na parte, pelo menos, de álgebra. Álgebra, tratamento de funções, frações, trabalho com frações. Então, a maior dificuldade, na verdade, dos alunos nessa parte é essa questão da matemática básica. Então, se o aluno ele vem com esse pré-requisito, né, com uma boa noção de álgebra e de tratamento de funções, essa primeira unidade ela não vai ser problema, porque ela está simplesmente focada nisso. Como eu disse, era uma disciplina que antes era do ensino médio. Então, os conhecimentos que a gente obteve lá são essenciais para que a gente possa ir bem nessa primeira unidade. E como vocês têm uma disciplina que trata, né, vocês têm matemática elementar, então a matemática elementar seria como se fosse um requisito para essa disciplina também. Porque ela vai meio que acender de novo, né, trazer uma certa visão desses assuntos que vocês viram no ensino médio com uma abordagem diferente. E aí eles vão ser meio que básicos para que vocês possam, pelo menos, iniciar o curso de cálculo diferencial. Na sua experiência, qual a maior dificuldade do aluno durante a matéria? Seria realmente a parte da matemática básica? Na primeira unidade em si, a maior dificuldade vai ser realmente a parte da manipulação algébrica, né, que é a parte que envolve de limites lá. Nitidamente, você vai utilizar muita manipulação algébrica, e aí a noção dos alunos nessas unidades é que a maior dificuldade deles é essa, de fato. E aí, entrando na segunda unidade, a gente vai entrar na parte de derivadas, né, e na terceira unidade de integrais. A parte de derivação em si, você utiliza muito do que você viu na primeira unidade. Então, de certa forma, a parte de derivação ela vai facilitar aquilo que você viu na primeira unidade, tá? E aí a parte mais difícil, realmente, que essa daí não vai depender de pré-requisito nenhum, ela realmente vai ser a parte mais complicadinha, vai ser a da terceira unidade, que é a parte de integrais. Essa, geralmente, os alunos eles sempre reclamam que é
a unidade mais difícil, digamos assim, do curso, é a última. Sim. Sim. E realmente o cálculo ele tem uma fama, né? Por ser uma matéria muito temida. Isso é fama ou tem um tipo de realidade mesmo nisso aí? Cara, eu diria o seguinte, tá? Dando assim bem um exemplo da minha vivência. Como eu tive bons professores de cálculo, na engenharia lá, a gente costuma pagar 3 cálculos, né? Cálculo 1, 2 e 3. Então, por sorte, assim, eu tive bons professores das 3 disciplinas. Então, para minha turma em si, a gente não teve tanta dificuldade, porque os professores que a gente teve eram muito bons. Então, depende muito também de como ela é passada, tá? Eu diria assim, porque ela é uma disciplina que ela é fantástica. Você consegue, para você conseguir complicar ela, ou seja, tornar essa disciplina ruim, é muito difícil, tá? É muito difícil. Você tem um trabalho de tornar ela difícil. Ou ela, uma matéria chata, na verdade, tá? Porque ela é muito interessante. Quando vocês pagarem ela, vocês vão perceber o que é que eu estou dizendo. Ela é muito aplicável. Então, você começa a ver uma ferramenta que você pode utilizar para tudo. Então, imagina aí que você tenha uma ferramenta que você facilita toda a tua matemática sabendo apenas de um assunto, entende? Então, se tudo vai ficar mais fácil. E assim, professor, para quem está começando agora a pagar essa disciplina, qual conselho o senhor daria? Para quem está começando agora, eu acho que o conselho inicial se puder fazer uma revisão da parte básica, antes de iniciar ela, seria interessante. Pelo menos da parte lá de manipulações algébricas, polinômios, muito importante também. Polinômios e frações. Acho que eu diria essas três ferramentas, se você começar o curso com elas bem, você não vai ter problema na primeira unidade. E como a primeira ela é base para todas as outras duas, né, as duas finais, se você fizer bem a primeira, que é o alicerce ali, as outras vão sair naturalmente. Bom, agora vamos falar um pouco do senhor, professor. Se apresente para a gente, conte sobre sua formação, as matérias que você costuma ministrar no IMD. Tá, pessoal, a minha formação, eu iniciei na UFRN em 2011, tá? Onde eu entrei no curso de Engenharia Química. E aí a graduação em si, na verdade, ela foi feita naquela modalidade sanduíche, né? Onde você fazia parte aqui no Brasil e parte em algum país. A metade da graduação, o meio, eu fiz na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E aí eu retornei para cá em 2015, finalizei o curso. E aí entrei no mestrado e no doutorado também na área de Engenharia Química. E aí a ênfase, né, a linha de pesquisa que eu segui durante esse período foi justamente essa parte de modelagem matemática, simulação computacional de processos, né? Então envolveu muito essa parte aí de matemática, de cálculo, de programação. E atualmente trabalho na UFRN, né? Sou concursado da UFRN, trabalho como técnico administrativo, né, lá no Instituto de Química. E aí fiz o concurso para professor substituto aqui do SCT e fui aproveitado pelo IMD, tá? Onde eu leciono desde 2024. Iniciei ali em novembro. E sobre as disciplinas que eu tenho ministrado, geralmente tem sido essas, tá? Geometria euclidiana, cálculo diferencial e fiz uma passagem também pela disciplina de Fundamentos Matemáticos 2. Não sei mais passar. Tá substituindo uma professora que acabou se afastando também. Uhum. E, professor, como é que foi a sua primeira aula como professor de cálculo? Teve nervosismo? Como é que foi lá? Cara, a primeira, em si, eu confesso que eu fiquei. Mas vou dizer por quê. Porque o perfil de vocês aí no IMD é bem diferente do perfil da engenharia, tá? Eu sempre digo isso. Vocês têm um raciocínio lógico muito bacana. Vocês lidam muito com isso, com essa parte de raciocínio lógico. Então, tem várias coisas que, por exemplo, passariam batido lá numa turma de engenharia, e quando a gente fala na turma de vocês pegam, tá? Vocês conseguem pegar e perceber, assim, algo que vai mais fundo. Então, é mais difícil de dar aula para vocês, eu diria assim, na verdade. Tá? Para a turma de vocês do curso de bacharelado. Mas o que é bacana, porque acaba que alguns assuntos que lá passam batido, vocês acabam vendo com mais facilidade, justamente pela essa questão da própria área de vocês, né? Essa área de tecnologia, vocês têm que estar sempre muito atentos, né? Raciocínio lógico, muito disso. Vocês viram isso na disciplina de geometria euclidiana, né? Sim. O sentimento lógico, ele está com você o tempo todo ali, raciocínio lógico. Então, vocês vão ver que na disciplina de cálculo em si, isso vai ajudar muito vocês também, tá? Tem assuntos lá que esse raciocínio lógico, ele meio que vai salvar vocês de alguns assuntos que lá na engenharia, eles são considerados dificílimos. Tá? Mas para vocês vai ser um pouco bem mais tranquilo de entender devido a esse raciocínio lógico. Agora, voltando um pouco no tempo, como foi a experiência do senhor sendo aluno de cálculo? Sendo aluno de cálculo, né?
pergunta interessante, tá? Porque, diferente de vocês, na minha época, a disciplina de cálculo ela era a primeira disciplina no primeiro semestre, tá? Então, imagina aí, você saiu do ensino médio ali, entrou na universidade, a tua primeira aula é de cálculo, que é uma das mais temidas. Caramba. Então é muito complicado. Eu acho que mudou, hoje em dia mudou, eles mudaram essa grade, tá? Não é mais no primeiro Mas semestre. só para algumas engenharias, inclusive. Por exemplo, a elétrica ela ainda paga como primeira cálculo 1. Uhum. Isso. Muito complicado. Porque como eu disse, se você vem com uma base ruim de matemática básica, você não tem tempo de aprender, tá? Então até conta essa história na turma de cálculo, né? Que eu perdi, eu atrasei no ônibus uma vez, uma única aula que eu atrasei, era uma aula da segunda unidade, se não me engano. Essa única aula que eu atrasei, ela acabou com toda a minha unidade, as unidades seguintes, porque eu não consegui repor ela, pela quantidade de disciplinas que tinha, né? Eu não consegui estudar sozinho em casa. E aí acabou que dificultou todo o curso por causa de uma aula que eu perdi. Mas aí foi o meu caso, que eu não tinha a base. E aí todos os meus amigos foram muito bem, né, nessas etapas posteriores, mas eu acabei sempre titubeando ali pelo fato de ter perdido uma aula e não ter conseguido repor ela antes. Então, eu digo assim, que depende muito da tua base, né, de como você tá ali, de quanto tempo você tem para estudar também. E aí eu acho que pelo fato dela ser uma disciplina de primeiro período, pra gente lá na engenharia química foi um problema, tá? O que não é um problema para vocês, né? Porque vocês vêm, eu acho que é no segundo ou terceiro período, se não me engano. Mas vocês têm uma oportunidade de rever alguns conceitos do ensino médio antes com matemática elementar e com as outras disciplinas também, fundamentos matemáticos, por exemplo. Então, Sim. eu acho que o ponto onde ela está inserida no curso de vocês é bacana. Acho que ele traz um pouco menos de dificuldade, assim, quando vocês pagarem ela. Das disciplinas que o senhor lecionou e leciona ainda, qual é a sua favorita? Realmente seria cálculo, GE, como o senhor mesmo já falou que também leciona. E qual que você pensa em lecionar também no futuro? Que você gostaria de dar aula? A preferida minha realmente é o cálculo, tá? O cálculo é a Cálculo? preferida. Isso daí você faz com vontade, porque é muito boa, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de pagar um dia, vocês vão ver que é muito interessante, tá? Porque não é... Eu aposto até o meu menino aqui que vocês iam amar. É muito boa, é muito boa. E quando você vê que funciona para várias coisas, né? Foi o que me salvou também, né? No mestrado e no doutorado. Então eu tenho um carinho especial por essa disciplina. Sim. E eu tenho, assim, tenho vontade de ministrar outra, uma que eu não tive oportunidade ainda, que seria a matemática elementar. Que essa parte mais básica também é muito bacana. E ela serve como um prelúdio ali, né? Um pré-requisito de cálculo. Então, ensinar ela seria meio que importante também, porque os alunos que pagassem ela teriam meio que mais ou menos a noção, né? A base. Tiraria as principais dificuldades que eu noto, né, na disciplina de cálculo 1, ela seria vista, né, revisada lá nessa disciplina de matemática elementar. Como não há tempo da gente fazer isso em cálculo, então seria uma oportunidade também de meio que já retirar um pouco de alguns problemas também que a gente encontra na disciplina de cálculo. Tá. E agora, só para descontrair um pouco, professor, conta pra gente aí se você tem alguma história engraçada que foi uma correção de prova ou uma resposta muito criativa. Fica a seu critério aí. Tem alguma coisa para nos contar? Tenho sim, pessoal. Tem uma história que aconteceu no semestre atual agora, na verdade. Onde a gente estava corrigindo uma prova da segunda unidade, que era referente a derivadas. E aí, como eu costumo colocar o critério de correção, a forma como você deveria fazer, né, as questões, e aí eu tinha duas possibilidades de resolver essa questão, na minha cabeça, né? Duas possibilidades. E aí, na hora da correção da prova, teve um aluno que ele não fez com nenhuma das duas. Só que ele fez um método que era tão diferente que eu nunca tinha visto, na verdade. Aquela forma de resolução. Não esperava. Né? Eu chamei todos os meus amigos assim na hora. E, pessoal, o que é que aconteceu aqui? Tipo, aí eles olharam, né? Ninguém estava entendendo nada como é que tinha sido feito. Aí, depois de muito tempo, a gente percebeu que ele tinha convertido a expressão com logaritmo natural, porque isso fazia com que ele utilizasse um método muito mais simples de fazer, que ele resolvia em poucas linhas. Tá? E também era de derivação. E aí foi a primeira vez que eu vi alguém fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu bati o olho inicialmente, eu pensei, não, esse cara deve ter colado, né? Colocou a resposta diretamente aqui em 2 linhas, mas depois, analisando bem, eu percebi que não, ele tinha sido genial, tá? Ele tinha pensado, utilizado, como eu digo a vocês, o pensamento lógico de dizer assim, eu consigo utilizar aqui, se eu aplicar o logaritmo natural dos dois lados da equação aqui, eu consigo utilizar um método que resolve logaritmos naturais de derivadas, que só leva 1 ou 2 linhas. Entende? E eu não tinha pensado, confesso que não tinha pensado nessa forma de resolução.
Então aí ele tirou a nota máxima nessa questão facilmente, tá? Facilmente. Hoje o senhor ensina dessa forma que ele aplicou? Ou você prefere de outras formas ainda? Na próxima unidade eu vou ter que colocar esse terceiro critério, né? Tá? Mas foi muito interessante, tá? Então por isso que eu digo que o pensamento, o raciocínio lógico para vocês é impressionante. Porque dificilmente lá na engenharia a gente faria isso. A gente utilizaria o básico, né? A metodologia que sempre é utilizada, que é a que está nos livros. Então, as duas formas que eu coloquei eram aquelas que qualquer um utilizaria. Mas com o raciocínio lógico, ele percebeu que poderia resolver de uma forma mais fácil. Por isso que eu digo que é diferente da aula de cálculo diferencial para vocês e para o pessoal da engenharia. Então agora vamos para a melhor parte do podcast, na minha opinião, que é a hora do bate e volta. Então, vão ser respostas rápidas sem pensar muito. Então vamos lá. Bom, professor, a gente vai fazer algumas perguntas rápidas para o senhor responder. Derivada ou limite? Derivada. Integral definida ou indefinida? Indefinida. Professor, qual é a função mais bonita que existe? Exponencial. Qual fórmula você tatuaria no seu braço? As equações de Maxwell. É da física. Agora, aula às 7 horas da manhã ou corrige 50 provas? Aula às 7 horas da manhã, eu gosto de aula cedo. Vixe, tá inesperado. Agora, um filme que você acha que descreve bem da aula de cálculo? Da aula de cálculo, Homem-Aranha. É tudo muito difícil ali para ele, mas no final dá certo. O pior pesadelo, quadro pequeno ou apagador que não apaga? Quadro pequeno. Não dá para apagar com a mão. Sim. Qual o símbolo de matemática que te representa? Acho que é a derivada, né? Se você pudesse banir uma dúvida que os alunos sempre têm, qual seria ela? Para que isso aqui serve? Acho que essa daí... Verdade. Agora, se o cálculo fosse um jogo, qual ele seria? Acho que é um jogo de xadrez. Xadrez? Xadrez. Diferente. Ok. Agora, uma música que combina com dar aula de cálculo. Não sei, combina com a aula de cálculo. Essa é difícil, né? Essa é difícil. Aqui tem uma que eu não posso cantar aqui. Vou deixar só para vocês saberem, tá? É uma música sobre a engenharia. Acho que alguém fez essa música sobre engenharia. Que ela descreve muito bem o que é. Foi um aluno da UFRN. Faça engenharia, acho que é uma coisa assim. Mas é ele reclamando da engenharia. E aí ele tem tudo a ver com cálculo, né? Espero que os editores achem essa música. Sim, eu espero. Professor, seriam essas as perguntas. Agora, eu queria muito agradecer ao senhor por participar do nosso podcast e pelo papo. Foi muito divertido. Eu acredito que para todos que vão assistir, tem muito aprendizado. Isso, exatamente. Foi ótimo conhecer mais um pouco sobre a disciplina, né? E também um pouco da sua história, né? Com o ensino e tal. E você que está ouvindo agora o nosso podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos que vão cursar Cálculo 1 agora. E é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigada.